E estamos de volta com o nosso programa Família em Foco e hoje abordando um tema muito importante: o medo das crianças em dormirem sozinhas. Por ser mais cômodo ou por insegurança, a gente sabe que muitos pais, acabam deixando que os filhos durmam no mesmo quarto ou até mesmo na mesma cama com eles. Esse é um grande erro e vai ter consequências no futuro, porque vai fazer muitas vezes com que a criança tenha medo de dormir sozinha, às vezes na casa de um parente, não vai participar, por exemplo, daquelas excursões do colégio, coisas que são importantes para o desenvolvimento e períodos que não voltam mais. E quem está conversando conosco, elucidando uma série de questões a esse respeito, é a terapeuta de família e casal, Ana Anita Tarashevich. Muito obrigada novamente, eu quero te agradecer. E paramos no bloco anterior na seguinte pergunta: a luzinha de presença, aquela luzinha que o pai deixa, que a mãe deixa, é importante mantermos ou não? Por favor, Ana, esclareça. Olha, conversei já com muitos pediatras sobre a luzinha. Acho que os pediatras são unânimes. Dormir com luz acesa é nocivo para a qualidade do sono. Perfeito. Você está vendo, Marcinho? Não deve dormir com aquela luzinha acesa não, viu? Tá. E nem a televisão, que a gente já vai falar. A luzinha pode estar do lado de fora do quarto. Certo. Pode até ter uma luzinha no corredor. Tomadinha lá do corredor. Certo. Ou na tomadinha do banheiro, se a criança levanta para fazer xixi. É bom que ela encontre um pouquinho de claridade, até para ela não se atrapalhar na hora que vai fazer xixi. Mas no quarto não convém. Então vamos lá, abajur também não, né? Não é uma boa prática. Tá. Ensine a criança, então, a ligar o abajur quando ela acordar, não é verdade? Isso. Mas não dormir com o abajur. Perfeito. Agora temos uma outra pergunta que todos os pais estão querendo saber. Bom, criança chorou, veio para minha cama, como eu devo agir? Eu acho que intuitivamente as pessoas fazem... Pode falar um pouquinho mais perto. Isso. Intuitivamente, os pais acabam cometendo alguns equívocos. Porque a criança vai fazer isso no meio da noite com o casal já adormecido, exausto de um dia de trabalho. E acho que alguns pais vão dizer assim, ai, já está aqui mesmo. Exatamente, é cômodo. Tá bom. Ô Maria, vira lá para o lado que eu vou virar para o lado de cá. Isso é um equívoco. Não tem utilidade nenhuma para o filho essa atitude. Então, por favor, Dona Maria e o seu José, levantem e levem o seu filhinho para a cama. Quantas vezes for necessário. 1, 2, 3, 10, todas as vezes. Provavelmente vocês vão ter uma noite mal dormida ou até 2 noites mal dormidas. No entanto, depois de 1 ou 2 noites mal dormidas, a criança vai perceber que ela vai ter que dormir no quarto dela. Perfeito. Deixar o quarto confortável, a quantidade de cobertas necessária, a quantidade de travesseiro necessária, ofereça conforto, mas a criança precisa ter a sua própria cama. Ô Suzy. Diga. Vocês estão pegando pesado hoje, hein? Não. Dormir. Eu tenho uma solução para tudo isso. Qual? Viu? Ó, se a minha mãe deixa a televisão ligada no meu quarto, eu durmo tranquilamente, porque eu tô ouvindo um som e parece que tem alguém no meu quarto. É simples resolver essa questão aí. É simples, mas está errado, não é verdade, Ana? É saudável os pais deixarem a televisão ligada, deixando lá DVD para a criança sozinha, eles saírem para a criança dormir com a televisão ligada? Então, eu acredito que qualquer tipo de babá eletrônica, onde a TV é usada com esse objetivo, não tem finalidade. O que a criança precisa é se sentir segura no seu próprio quarto. Não é a TV que vai fazer esse papel. Os pais precisam estar tão tranquilos que a criança fique segura no seu próprio quarto, que é preciso que eles permaneçam um tempo lá. Quando a gente falou do ritual, da rotina, uma das coisas legais, várias famílias fazem isso,
fica um pouco com o filho Sim. e reza com ele. Ah, isso eu acho ótimo. Tranquiliza a criança, passa também essa questão da espiritualidade, né, da religiosidade, que eu acho muito importante, e deixa a criança se sentir protegida. Exato. Agora, ler junto com a criança, enfim, rezar junto com a criança, não quer dizer que a mãe e o pai tenham que deitar na caminha da criança, ficar ali com ela. A noite lá. Exatamente. Isso é errado, não é verdade? Porque às vezes os filhos põem os pais para dormir. Isso, não é? exato. Os pais muito cansados vão ficar só um pouquinho e acabam adormecendo na cama dos filhos e ficam lá um tempão até acordarem com dor nas costas. Com certeza. Não é esse o objetivo, claro. Foi muito interessante você levantar isso, porque costuma acontecer. Sim, porque ninguém é de ferro. Agora, você acha que seria uma alternativa o pai e a mãe colocarem um colchonete, por exemplo, que muitos pais dizem mesmo, olha, eu não aguento, eu sou franco, sabe? Já levantei 5, 6 vezes, chega uma hora que eu falo, olha, fica aqui. Seria mais salutar colocar um colchonete no quarto dos filhos, nunca no quarto do casal, no quarto dos filhos. Então o pai fica ali, digamos, né, até esperar a criança adormecer, porque muitos pais querem utilizar essa técnica. Fica juntinho da criança, a criança pega no sono e depois sai. E aí a criança volta a chorar porque percebeu a ausência dos pais. Seria mais salutar colocar um colchonete, o pai ou a mãe fica ali até a criança pegar no sono, depois sai, como uma forma dos pais conseguirem, durante a madrugada, fazer esse tipo de processo de separação, cortar o cordão umbilical? Eles, então, os pais seriam o objeto transicional, né? Que as crianças usam. Ok. Acho que em situações, talvez emergenciais, uma criança que está doente, Sim. ela está com mal-estar e com febre, talvez ela vai se sentir mais segura e tranquila de saber que os pais estão lá. No entanto, acho que precisa ser muito bem esclarecido que é só temporário, que aquele genitor que está no colchonete com ela não vai passar a noite inteira, porque Sim. ele tem que ir para a sua cama, ter uma boa noite de sono, porque vai trabalhar no dia seguinte. Perfeito. Então, sim, acho que no momento emergencial, onde está difícil para a criança se tranquilizar, porque ela não está bem, está passando mal, está febril, dar um tempo e ficar meia horinha com a criança, acho que é uma possibilidade. Melhor do que ficar na própria cama com a criança, não é? Exatamente. Outra pergunta que não quer calar. Opa, não pode calar, então. De Fala aí, jeito Suzy. nenhum. Por exemplo, o pai ou a mãe, em decorrência de trabalho ou realmente, às vezes, alguma necessidade da família, fica fora. Então, tem que dormir fora, porque está acompanhando alguém no hospital, enfim. A criança, muito sabidinha, viu que tem ali o espaço ou do pai e da mãe que está vago, quer ir dormir com o pai ou com a mãe. Qual é a atitude correta que um pai e uma mãe devem ter nessa situação? Na minha avaliação, muito simples, manter a rotina de sempre. Ótimo. Por quê? Porque os garotos sempre desejam, numa fase da vida onde eles vivem o Édipo, casar com a mãe. Então, permitir ao filho que durma com a mãe, estando o pai ausente, é reforçar a fantasia do menino de que ele vai mesmo casar com a mãe em algum momento. E eu acho que isso precisa ser algo trabalhado desde pequeno e muito bem claro. Cama dos pais é apenas a cama dos pais. Ai, repete isso, E Ana, a porque eu acho que é cama do fundamental. mocinho é a Aham. cama do mocinho. Tá vendo? Aham. A sua caminha é sua caminha. A caminha do papai e da mamãe não é a sua. Você até pode ficar lá brincando, conversando com seus pais, mas para dormir, sua caminha, viu, Marcinho? Ah, tá bom. Então eu vou fazer uma pergunta agora. Tá? Diga. Que não pode se calar também. Ó, no caso, você falou que tem que desligar a luz, você fez todos esses procedimentos e você viu que não teve jeito. Será que é questão de tratamento ou não? A criança tem medo, mesmo assim ela continua com medo. Ela precisa buscar Boa ajuda. pergunta. Então, acho que a gente tem que entender, Marcinho, o que é medo e o que chega a ser uma fobia. O medo exagerado, o medo excessivo, onde a criança começa a ter sintomas físicos, pode se tornar uma fobia e permanecer por um tempo muito longo.
Então, a gente tem que prestar bastante atenção. A criança, quando está fóbica, esse medo exagerado, ela tem taquicardia, ela aumenta a frequência cardíaca, ela pode ter tremor, ânsia de vômito, às vezes ela até vomita. Ela tem calafrios, ela tem sudorese, ela realmente começa a ter sintomas físicos. E aí é o momento de buscar o auxílio de um ajuda psicólogo. profissional, sem sombra de dúvida. Pode ser até buscar através do pediatra, o pediatra em geral sabe ver e consegue indicar. Então, quando o medo fica excessivo e passa a ser uma fobia, tem que ter um diagnóstico e um tratamento. Nossa, Ana, você foi muito esclarecedora. Você adorou essa entrevista, não é? Então você pode assistir de novo essa entrevista ou também dos programas anteriores no nosso site. Qual é o nosso site, Marcinho? Muito fácil. Muito simples. É www.paulinas.org.br. Muito bem. E lá você vai assistir tudo isso e cada vez aprender mais com os nossos queridos entrevistados. E você também pode entrar em contato conosco para mandar sugestões de pautas, dúvidas, opiniões. É só entrar em contato no programa Família em Foco através do nosso e-mail. Marcinho, qual é o nosso e-mail? paulinastv@paulinas.com.br. E Ana, eu queria que você terminasse dando uma orientação, alguma dica específica para os pais ou uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo. Puxa. Eu acredito que todos os pais sempre se empenham de dar uma boa qualidade de vida aos seus filhos. Então, eu penso que dar limite aos filhos é muito educativo. Perfeito. Muito embora, às vezes, nos custe muito e seja desgastante e cansativo, a gente repetir e repetir as nossas condutas, na prática, no frigir dos ovos para o filho, é sempre muito bom. Quando você me perguntou quantas vezes a gente levanta à noite para tirar os filhos e levar para o quarto deles, tantas vezes quando for preciso. Perfeito. Do mesmo jeito que a gente alerta as crianças sobre algum perigo, tantas vezes até que eles entendam e não se coloquem mais em risco. Perfeito. Eu acho que é isso. Olha, é educar. Quantas coisas nós aprendemos. E Ana, teria assim um dia melhor para a gente começar essas transições? Porque muitos pais dizem, eu não vou começar hoje porque amanhã eu tenho que trabalhar cedo. De sexta para sábado seria um bom momento para eles começarem essa mudança com os filhos? Falar. Perfeito. Olha aí, gente, comece aí na sua casa, ou então oriente as pessoas que estão passando por essa dificuldade, que de sexta para sábado, como a gente não vai ter que levantar tão cedo no dia seguinte, já fazer essa mudança e radical, não é? Nada de ficar mais na caminha com os pais. Vá até lá, volte quantas vezes forem necessárias. Ana, muito obrigada pela sua presença, você nos ajudou demais e vou querer que você volte depois para falar sobre o Complexo de Édipo, porque eu achei muito interessante. Com grande prazer. Nós é que agradecemos. Olha, com certeza. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo e na volta a gente vai ter mais novidade que você não pode perder no nosso quadro Faça Junto com brinquedos, muitos brinquedos. Como é que a gente pode transmitir esses valores bacanas através dos brinquedos? A gente volta já já.